Olá, que tal? Sejam bem-vindos ao nosso canal. Eu sou o Padre Rodrigo Carneiro e sejam bem-vindos ao nosso canal, atraídos pela Palavra de Deus. Bem-vindos! Sejam bem-vindos ao nosso canal mais esta manhã. Já entrando nos esquemas, né? Minha primeira manhã, agora aqui nessas terras chilenas, já desenvolvendo essa missão. Graças a Deus, fiz boa viagem, estou bem, tá? E vamos seguindo a nossa missão. Com o tempo a gente vai partilhando e contando aqui alguns frutos, algumas novidades, algumas peripécias do que está acontecendo também por aqui. Nós vamos, em primeiro lugar, a palavra de Deus hoje, nessa quinta-feira. Nessa quinta-feira, a palavra de Deus vai dizer para nós que os discípulos estão seguindo e ganhando o mundo, né? João vai para Jerusalém, Paulo com os seus discípulos vão para Perge e depois para Psídia. Então, eles estão seguindo o mundo, ganhando o mundo. A igreja está se expandindo pelo mundo. E é isso traz uma alegria ao meu coração nessa manhã, né? Me sentindo confirmado na missão. Assim como a igreja está ganhando o mundo, eu também, como filho da igreja, como filho amado da igreja, também estou ganhando o mundo. Estou nessas terras de missão, né? Eu lembrava que uma pessoa para mim que ficou me zoando falando que eu ia ser igual os jesuítas, né? Os jesuítas vieram colonizar o Brasil e agora eu estou indo recolonizar, né? Mas com aquilo que é de Deus, né? Os projetos de Deus vão sempre se desenvolvendo, mas essa palavra é muito bonita que os discípulos vão ganhando o mundo, vão se dispersando pelo mundo pelo anúncio do Evangelho. E aqui estou, muito feliz para esse anúncio do Evangelho. Então, vai dizer na primeira leitura que Paulo e os seus discípulos entraram na sinagoga, e ao entrarem na sinagoga eles se sentaram lá na assembleia, e aí após a leitura da palavra sempre tem uma partilha. E aí o chefe da sinagoga fez sinal para Paulo e para os seus discípulos e disseram: vocês não querem dizer uma palavra para encorajar o povo? Então olha a credibilidade. A igreja já está tomando uma outra forma. Depois da gente ter ouvido que pela primeira vez foram chamados de cristãos, agora a igreja está tomando uma nova forma. A igreja não está só sendo perseguida, mas ela os discípulos estão tendo voz. Na sinagoga, Paulo vai levantar e vai falar. E vai dizer uma palavra para encorajar. Em primeiro lugar, esse texto está mostrando que a igreja, os discípulos começam a ter credibilidade entre o povo. A mensagem começa a ganhar credibilidade, porque está pedindo para ele falar. E também vai trazer para nós o elemento que... quando diz uma palavra que encoraja o povo, vai mostrar essa força do Evangelho. A força que o Evangelho está tendo. Porque é uma palavra que vai encorajar o povo, que vai tirar o povo do marasmo, da prostração, da paralisia, para encorajar, para dar novo ânimo. Então mostra também essa força do Evangelho, de encorajar. Que o Evangelho possa também te encorajar nessa manhã. Que o Evangelho também possa te desinstalar, que o Evangelho possa te incomodar e te levantar para fazer a vontade de Deus. Então, Paulo, com toda a sua sabedoria, vai fazer uma leitura da história da salvação, começando lá e passando pelos patriarcas, passando por Saul, pelo rei Davi, pelos profetas, vai fazendo essa leitura da história da salvação e levando eles a entenderem que toda a história da salvação tem o seu cume, tem o seu ponto ápice em Jesus. Então ele vai dando uma catequese de história da salvação, mostrando que a história da salvação vai se consumar em Jesus. Então ele pega todos aqueles homens e os nomes fortes do Antigo Testamento, os nomes fortes da história de Israel, e dizendo que todos esses homens fortes prepararam para Jesus, apontavam para Jesus. E aí isso vai fazendo sentido aos ouvidos dos judeus, porque os judeus eles têm toda uma carga muito forte do Antigo Testamento. E se o Antigo Testamento está se cumprindo na vida de Jesus, então para eles vai fazer sentido. Então Paulo está sendo muito catequético, doutrinário e esperto também. Que Paulo sempre foi muito esperto, astuto, né, com o uso da palavra de Deus. Mas isso só é possível, queridos, só é possível fazer esse uso do bem e com a esperteza da palavra de Deus se conhecemos, se temos a graça do Espírito Santo e se temos o objetivo de alcançar a verdade. Porque tem muita gente aí usando de esperteza maligna para falar do Evangelho, usando o Evangelho para manipular pessoas, usando o Evangelho para distorcer, usando o Evangelho em seu próprio favor. Paulo não está usando o Evangelho em seu próprio favor, mas está usando o Evangelho em favor de Cristo. Está usando o Evangelho para, como vai dizer no Evangelho, para que Cristo cresça, para que o nome dele seja exaltado. Cantarei eternamente o vosso louvor, né? O vosso nome, ó Senhor.
como diz o Salmo, né? Então Paulo está fazendo isso para enaltecer o nome do Senhor. O nome do Senhor deve ser engrandecido. Quando nós queremos pegar a palavra de Deus para usar a nosso favor, para nos promover, para nos fazer, isso é caminho do inferno, é descer de tobogã para o inferno. Então queiramos conhecer a palavra de Deus para usar dela para alcançar corações, para enaltecer e exaltar o nome do Senhor, para engrandecer a Deus em todas as coisas, com a sua palavra, com o nosso amor, com aquilo que temos. Então Paulo falou sobre a grandeza de Jesus, né, a partir dos grandes homens do antigo Israel. Então isso vai fazer sentido, porque imagina, eu conheço a história desses homens, e agora faz sentido para mim que a história desses homens, alguém está me ensinando que a história desses homens se conecta com a história do homem que salvou toda a humanidade, desse que Paulo tanto estava querendo anunciar. Então Paulo vai sendo esse conector na vida deles, vai conectando o conhecimento deles do Antigo Testamento com Jesus. Então Paulo vai sendo um elo, faz um elo que se une para poder juntar o Antigo Testamento com Jesus. Então ele usa toda essa sabedoria em favor de Deus para que a mensagem seja anunciada. Eu preciso entender também que a grandeza de Jesus está na minha vida. A grandeza de Jesus deve ser manifestada e vivida na minha vida. A grandeza não está nas coisas e nem em mim. Então, ou seja, a grandeza das minhas obras, a grandeza daquilo que eu faço, não está em mim mesmo, mas está em Deus, porque é Ele que me dá a capacidade, é Ele que me conduz, é Ele que me impulsiona. Eu não posso achar que a missão que eu faço é para me promover ou para alcançar pessoas para mim, ou para que as pessoas olhem para mim e falem, nossa, como ele é generoso, como ele é bom. Não. O objetivo é enaltecer o nome do Senhor. O objetivo é fazer o nome do Senhor conhecido. O objetivo é falar de Jesus. Porque ele deve ser grande. E eu devo ser sempre pequeno e o servo. Como ele vai falar no Evangelho, que depois de lavar os pés. Mas ele fez o ato de lavar os pés. Ele se abaixou. Ele lavou os pés. Ele serviu. Então tudo que fazemos é serviço. Na sua casa, no seu trabalho, na sua pastoral. Toda a dinâmica da sua vida é serviço. Não é se engrandecer. Não é para que os outros vejam que você é capaz. Não é para que os outros vejam que você sabe. Não é para que os outros vejam que você está servindo. Não é para que os outros vejam, nossa, fulano está na pastoral A, B, C, D e E. Caramba, fulano é muito bom. Será? Ou será que essa pessoa está querendo ser vista? Está querendo ser reconhecida? Está querendo estar em tudo para poder ser falado, para poder dizer, não, mas eu faço, não, mas é que eu estava lá, não, é que eu... Quantas paróquias a gente não vê isso, né? Pessoas que se acham donas da igreja porque fazem alguma coisa. Pessoas que acham que têm um cargo, que têm um título, porque fazem alguma coisa. Querido, Jesus, que poderia ter todos os títulos, se fez servo. Jesus, que tinha todas as coisas e possibilidades em sua mão, no poder das suas mãos, ele se fez servo, para mostrar para nós que cargos, títulos, poder, isso não leva a lugar nenhum. Porque é o nome do Senhor que precisa ser engrandecido, enaltecido, é o Senhor que deve ser adorado. Não sou eu que devo ser adorado, não sou eu que devo ser lembrado. Eu vou passar. E Deus me livre das pessoas ficarem lembrando de mim. Que as pessoas lembrem daquilo que Jesus fez na vida delas. Lembrem daquilo que, em algum momento, Deus fez através da minha vida para elas e por elas. Mas não precisa lembrar de mim. Tem que lembrar de Jesus, que é aquele que me enviou, é aquele que operou alguma coisa através de mim. Porque eu não posso nada. Eu não posso nada. Mas Deus pode tudo. Então, não queiremos ser lembrados, mas desejemos que o nome do Senhor seja exaltado e Ele seja lembrado, Ele seja enaltecido. E aí, nós devemos servir. Né? O Evangelho de hoje vai falar que nós devemos servir. Em primeiro lugar, nós devemos servir a Deus. Em segundo lugar, a igreja. Em terceiro lugar, nós vamos acabar servindo ao padre que está na nossa paróquia, porque é ele que está responsável por aquela comunidade. E vamos servir aos irmãos. Só que muitas vezes a gente acha que a gente só serve ao padre. Eu sirvo ao padre porque o padre me vê, aí o padre vai gostar de mim, o padre vai me dar título, o padre vai me dar cargo, o padre vai me chamar para ser amigo dele. Às vezes a gente deturpa um pouco as coisas. Eu não sirvo o padre para que ele seja meu amigo, para que ele me dê alguma coisa ou para que ele me faça alguma coisa. Mas eu sirvo o padre porque ele é um enviado do Senhor. Então, em primeiro lugar, eu sirvo a Deus. Existem comunidades onde o padre chega e aí as pessoas vão embora, porque não, esse eu não quero. Você está servindo a quem? A quem você está buscando?
A quem você quer anunciar? Que cristão é você? Nós não servimos pessoas, mas servimos a Deus na vida daquelas pessoas. Servimos a Deus através daquelas pessoas. Então, em primeiro lugar, nós servimos a Deus. Depois servimos a igreja, servimos ao sacerdote que comanda aquela igreja e servimos aos irmãos também. Na sua pastoral, você não serve só ao padre, você serve o membro da pastoral, o coordenador, as pessoas que são atendidas e que passam pela sua pastoral. Mas a gente fala, não, quando o padre está junto na reunião, a gente é cordeirinho, é manso. Quando o padre não está, a gente é o demônio. Vigiemos, queridos, vigiemos, porque nós precisamos servir em primeiro lugar a Deus, mas também devemos servir aos irmãos, com amor, com caridade, com generosidade. Com a mesma generosidade, caridade e sorriso que eu sirvo a Deus, e a mesma caridade e sorriso que eu estou às vezes na frente do padre, eu preciso manifestar também aos irmãos. Chega de falsidade, né? Chega de duas caras, chega dessas besteiras. Toma vergonha na tua cara e se converte. Muda de vida. Ame e sirva a Deus nos irmãos também, naqueles que Deus colocou perto de você, naqueles que Deus te concedeu. Aí vai dizer também o Evangelho que o mensageiro não é maior do que a mensagem. Um grande risco que a gente corre também é de querer tanto se promover que a gente acaba ofuscando a mensagem, a gente acaba desvirtuando a mensagem. Isso acontece em vários momentos. Quando eu não tenho cuidado com o meu testemunho, porque eu falo, mas eu não vivo. Quando eu não tenho cuidado com as minhas práticas, porque hoje na época das redes sociais, aí eu falo que eu sou cristão, mas eu tô semi-nu nas minhas redes sociais, postando besteira, coisas que são contrárias à nossa fé. Muitas vezes eu quero anunciar o Evangelho, mas as mulheres, né, ou os homens, querem anunciar o Evangelho, mas eu vou anunciar o Evangelho sem camisa, de roupa me marcando o meu corpo. O que vai chamar mais atenção, meu corpo ou o Evangelho? O que vai chamar mais atenção, a minha palavra ou o meu corpo? Então toma cuidado, às vezes mulheres embaladas a vácuo, toda colada, toda com os peitos de fora. Será que isso é anúncio do Evangelho? Que Evangelho é esse que você está anunciando? O Evangelho é anunciado Jesus, não seu corpo, não as suas curvas, não. Então, queridos, tenhamos atenção também como estamos nos comportando, como estamos nos portando diante desse anúncio do Evangelho. Porque o Evangelho, ele compromete a nossa vida. Se eu anuncio o Evangelho, eu preciso me comprometer com ele, mas ele também compromete a minha vida, na minha conversão, na minha mudança, no meu testemunho, na minha coerência. Então nós precisamos ter coerência de vida também. Coerência no proceder, porque o Evangelho, ele não é proclamado só quando eu estou falando, mas quando eu proclamo, ele vai reverberando e precisa ter consequências em toda a minha vida, em tudo aquilo que eu faço, em todo o meu dia, enquanto eu estou respirando, o Evangelho tem que ter consequências na minha vida. Então prestemos atenção, fiquemos atentos de que tipo de testemunho eu sou, porque o mensageiro não é maior do que a mensagem que ele anuncia, porque ele fala de uma pessoa que é Jesus, que é o grande e todo-poderoso. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado.